Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez começando o podcast do Fabricando Ideias e hoje eu estou recebendo aqui a Aline Foleto. Tudo bem, Aline? Tudo jóia, é um prazer estar aqui, Samuel. Primeira vez que eu tô fazendo isso, não tô... tô um pouco ansiosa, mas vai dar tudo certo. Não, mas ela fala muito bem já na rede social, né, Aline? Já está acostumada com câmera, Mais com ou tudo isso. menos, a gente vai se adaptando, né? Verdade. Bom, pessoal, a Aline é uma amiga minha de longa data, né, Aline? A gente se conhece há muito tempo, quase da nossa idade, não pode nem contar a nossa idade Não, quando a gente melhor tem, deixar né? quieto. Mas tem o quê, Samuel? Quantos anos? Vamos Ó, recordar. Aline, vamos ver, assim, eu tenho 33, né? Eu sou mais velha, então. É mais ou menos desde a época que eu nasci, praticamente, né? Nós fomos criados numa vila, né, Uma Samuel? vilinha, uma Numa cidade vila pequena lá. de 1998 mil habitantes. 1.900 habitantes na época, era menor que hoje. Paraíso das Águas, Paraíso Mato das Grosso do Águas. Sul. A Aline era minha vizinha lá, né, pessoal? Então, assim, eu conheci a Aline muito cedo e depois a gente se reviu na faculdade, né? Como era uma cidade muito pequena, todo mundo se conhecia, nossas famílias se conheciam, e depois a vida foi, né? O Samuel, eu saí primeiro de Paraíso para fazer faculdade, depois, por coincidência, na mesma cidade que o Samuel também se formou, que é Fernandópolis, né? Isso. Eu lembro que a vez que eu te vi, a primeira vez lá em Fernandópolis, foi num espetinho. Falei, ué, a Aline mora aqui? Falei, olha só que coincidência. Coincidência. Né? Aline, o que você é formada? Qual que é a tua formação? Bom, eu sou formada há 13 anos em Estética e Cosmética pela Fundação Educacional de Fernandópolis. Certo. E o que te levou a fazer estética e cosmética? Me fala um pouquinho Na aí. verdade, Samuel, eu era acho que uma adolescente que é comum nessa época com 18 anos, ser um pouco perdida no que vai fazer. Então, eu fazia, né, inscrição para o vestibular de nutrição, de biomedicina, e não tinha ao certo o que eu queria, porque eu ainda não tinha me encontrado. A minha irmã, que é a mais velha, ela é fisioterapeuta, né, e hoje está formando em medicina, mas na época ela tinha feito fisioterapia e ela trabalhava com essa parte de estética na nossa casa, numa sala. E eu observava ela fazer limpeza de pele, massagem, drenagem, e eu achava aquilo interessante. E ela me levou para a Fundação Educacional de Fernandópolis para fazer o vestibular de biomedicina. É uma história muito interessante. Chegou lá, porque eu falo que nada é por um acaso, tudo tem Deus, né? E aí, chegando lá na fundação, ela viu um papel, um folder, que na fundação ia ter faculdade de estética. E ela olhou e falou, nossa, que legal, agora tem faculdade de estética. E eu peguei o folder da mão dela e falei, deixa eu ver. Falei, é isso que eu quero fazer. Ela olhou pra mim e falou assim, o quê? Falei, é isso. E eu não sabia nem o que era estética. Simplesmente fui lá no dia do vestibular, mudei a minha inscrição. E foi assim, sabe quando foi Deus que colocou a estética no meu caminho? E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu simplesmente fiquei apaixonada. Eu não sabia quanto a estética podia agregar na vida das pessoas, né? O quanto que eu poderia ajudar. E durante a faculdade, eu era uma das alunas exemplares. Modéstia à parte, era aquela CDF, sentava lá na frente, prestava atenção, bonitinho. Colegial a gente deixa esquecido. Colegial a gente não conta, mas na faculdade... Essa parte era bagunceira. Essa parte foi um pouquinho bagunçado, mas a faculdade eu me dediquei muito e depois que eu me formei, eu mudei para Iturama, né, Minas Gerais. Então, eu abri a minha primeira clínica em Iturama há 13 anos. Trabalho com estética. 13 anos trabalhando com 13 estética. anos. E você sabe o que é o legal, Aline, que eu vejo você falando assim, a gente sente quando a pessoa realmente gosta do que faz. Né? Eu me encontrei. Você se encontrou, né? Eu me encontrei mais ainda depois com o emagrecimento. Mais com emagrecimento. Mais com emagrecimento. Na tua área, a abrangência é grande, né? Você pode fazer várias coisas, né? Sim. E assim, o foco teu hoje é o emagrecimento. O meu foco é o emagrecimento porque é um propósito, né? Em servir, em ajudar. Né? Então, quando eu ajudo, a estética eu ajudo também. Só que fica um pouco mais limitado porque a gente se trata, às vezes, de gordura, celulite, flacidez, e não trabalha a parte emocional. E aí, como eu fui me desenvolvendo como profissional, eu fiz também programação neurolinguística, que é a PNL, e eu sou apaixonada por neurociência, por essa parte da PNL. E aí, então, eu fui desenvolvendo essa parte comportamental e o emagrecimento veio casar.
Quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento há 6 anos atrás com o programa Afine-se, né? Que tem no Brasil inteiro, e eu sou licenciada, sou uma das 300 licenciadas do Brasil, eu me encontrei em ajudar, em servir, porque é maravilhoso. Por exemplo, quando um paciente, uma pessoa chega até a mim com baixa autoestima, porque está acima do peso, e toda aquela história que a gente já sabe, e a pessoa sai transformada. E aí os meus olhos brilharam mais ainda quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento. Olha só. E tem os pacientes fujões, né? Inclusive, eu já tentei conversar algumas vezes, mas eu prometo que esse ano a gente vai dar conta. Olha, gente, tá gravado isso. Tá gravado, hein, pessoal? Esse ano tá não gravado. escapa. Eu abri uma filial em Fernandópolis, né? Então, estou hoje em Turama e Fernandópolis. Antes de eu abrir a filial, o Samuel vivia enchendo meu saco que queria emagrecer. Agora que eu tô lá na mesma cidade, que eu tô lá do ladinho dele, ele não marca a consulta, ele simplesmente não vai. Tá me entregando, vocês viram, né? Peguei ela pra entregar meus podres. Ele tá correndo de mim, mas hoje tá gravado que você vai iniciar. Mas, pessoal, vou ser sincero pra vocês. Quando eu te ligava lá enchendo, você já me deu uma ajudinha. Lembra que eu pedi uns produtos e eu nunca vi um produto dar tanto resultado, de verdade. É que nós temos uma linha, né? Eu tenho uma linha de nutracêuticos com o meu nome, né? Que eu desenvolvi, isso, chás, tudo nutracêutico, tudo natural. Composto detox, que ajuda na retenção de líquido, que mulher também acha, né? Afeta muitas mulheres. Tem a cápsula Slim, que ajuda na absorção de carboidrato. Enfim, nós temos uma linha de nutracêuticos com o meu nome. E aí o Samuel, lá no direct do Instagram, e como o meu propósito é ajudar, é servir, eu sempre ajudo, independente se é ou não paciente, se eu não conheço. Me chamou lá no direct, eu sempre eu mesmo respondo, né? Então, o Samuel comprou alguns produtos da nossa linha. Mandamos para Fernandópolis, porque na época eu não tinha ainda, né? Não tinha. Clínica. Ainda deu uma perdida lá nos produtos, né? A gente vai conseguir achar. Os produtos deu uma perdida. Uma perdida lá. E deu certo, e aí você usou e gostou, né? Legal. Eu gostei muito dos produtos, muito bom mesmo. Aline, agora me conta uma coisa. Vamos falar sobre algumas curiosidades. Ai, meu Deus. Eu quero saber de coisas engraçadas que aconteceram com o paciente, ou alguma história cabeluda. O que você tem para contar pra gente? De história. História? Ai, gente. Paciente fujão. Tirando eu, né? Você já me entregou aqui. Conta de outros aí. Eles seguem bem a risca? Eu vi que você atendeu o padre, né? Isso, de Turama, né? Sabe quantos padres eu já atendi? 7 padres e um bispo. Nossa! Aí... Os padres todos querendo emagrecer, né, pessoal? Vocês estão vendo, porque né? nós atendemos o primeiro padre, que é o padre Juninho, que ele emagreceu conosco há uns 4 anos atrás, mais ou menos, 35 quilos. E através do padre Juninho, veio outros padres e o bispo da região de Ituiutaba. Aí eu tenho até, né, por exemplo, engraçado isso, porque nós temos o grupo do suporte do Afine-se, que é nutricionista, psicóloga, que ajuda todos os nossos pacientes, né? E a psicóloga fala pra mim, Aline, agora só falta o Papa, falta o Papa. Aí eu falei, então vamos chegar até o Papa, vamos escalando até chegar lá. Ela tá comprando um pedacinho dela no céu, tenho certeza disso. E sabe o que eu falo pra eles? Porque eles são muito gratos, claro, né? Toda a transformação que isso acontece, e aí quando eles vão lá na clínica é muito legal, que eles dão bênção. E aí a minha mãe também, né? Você conhece, minha mãe é tem uma fé muito grande. Então quando eu tenho algum problema, eu recorro à minha mãe, reza aí pra mim. Aí eu até brinco e falo assim, eu não preciso mais rezar, porque eu tenho 7 padres, um bispo e a minha mãe que reza por mim. Olha, a linha de frente dela do ataque tá bom. Tá bom, não. Tô protegida. Tá protegida. Aline, mas legal. Em relação a isso, você falou da fé, né? Eu tenho muita fé. Eu acho legal a gente falar um pouco sobre isso também. O que é Deus na tua vida? Eu tenho uma história interessante com fé, Samuel, que eu gosto muito de contar essa história minha e poucas pessoas sabem. Antes de eu engravidar, porque eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o João Pedro, de 11 anos, e a Cecília, que fez 8, agora em fevereiro. Antes de eu engravidar da Cecília, só quando eu tinha o João, eu queria desistir da minha profissão. Eu queria desistir da estética. Porque não era rentável, eu fazia 9 modeladoras por dia, massagem modeladora, quem faz, né, sabe que é pesado, tem que ter. Então, era uma atrás da outra, e eu trabalhava sozinha, apenas com uma secretária, o aluguel de uma sala. Quando eu chegava no final do mês, se sobrasse R$100, era muito. Então, aquilo foi me desmotivando. Por mais que eu gostasse da minha profissão, fora as dores de coluna, as dores que eu sentia, com 23 anos, eu sentia muitas dores por conta
do meu trabalho, que era muito manual. E aí, como eu já tinha o João, eu tive uma ideia. Porque eu não sou de desistir fácil. Eu preciso ter um argumento muito fácil, ter um argumento muito forte para mim desistir. Eu tive uma ideia, falei, eu vou engravidar do segundo filho, e aí eu desisto. Porque aí eu tenho uma desculpa. Era para ser a sua desculpa. Era para ser. A Cecília era para ser a minha desculpa para falar eu desisti da minha profissão. Chega até a me emocionar. Aí, o que aconteceu? Era o que a minha cabeça planejou, mas não era o que o meu coração sentia. Porque eu amava realmente a estética, né? Amo ainda. E aí eu peguei ajoelhada um dia e fiz uma oração e pedi para Deus que, se fosse da vontade dele, que ele tirasse a estética do meu coração, mas que, se não fosse, que ele me apresentasse um caminho, uma luz. No outro dia, naquela época, a gente não usava Instagram como a gente usa hoje, como marketing, né, postagem. Eu fazia mais fotos de família mesmo, né, fotos normais. Usava o Instagram apenas pessoal. Só que aí eu postei uma foto de uma massagem e coloquei hashtag estética no outro dia que eu fiz essa oração. E aí uma menina começou a me seguir, Ludmila Rabelo, lá de Goiânia. Hoje eu conheço ela, mas na época não conhecia. E aí eu fui e olhei o Instagram dela, ela estava em São Paulo fazendo um curso de criolipólise. Na época, eu não sabia nem o que era aquilo, há 9 anos atrás. Aí eu olhei e falei assim, essa aqui é a resposta de Deus. Eu identifiquei que como aquilo não era para mim desistir, que aquilo era a solução, que aquilo era um sinal. Busque uma coisa, busque o inovador, né? E aí eu não tinha dinheiro, não tinha, o curso na época custava quase R$3.000. Fui para São Paulo grávida, o meu ex-marido me ajudou, então eu tenho muita gratidão a ele por isso, porque ele que me deu o curso. Fui para São Paulo grávida, sozinha, de ônibus, fazer o curso de criolipólise, que eu não sabia nem o que era criolipólise. Cheguei lá, tipo assim, era um aparelho que na época custava 280 mil, tipo, era muito dinheiro, então eu alugava o aparelho, né? E eu fui a pioneira ali da região a trabalhar com criolipólise, isso há 8, 9 anos atrás. E aí, olha que engraçado, que legal, né? A gravidez da Cecília, aí eu já estava grávida, né? Então a gravidez da Cecília era para me desistir. Foi ao contrário. E ela veio para renovar. Foi na gravidez da Cecília que eu tive que sair da salinha, de uma salinha, alugar uma outra, contratar funcionária. Quando eu estava no final da gravidez da Cecília, tanto é que eu saí da clínica para ganhar a Cecília, eu tinha já 3 funcionárias, 4 salas, já tipo assim... Olha. A evolução foi rápida ali dentro, né? Foi. A Crio foi, assim, um boom. Foi o que me deu um boom. Que aí eu alugava o aparelho, né? E fazia 6, 7 clientes por dia. Hoje eu tenho 2 máquinas de criolipólise, porque era um sonho. Eu tenho um papel onde eu desenhava, que eu colocava que eu queria ter essa máquina. E eu comprei fazem 2 anos que eu comprei a máquina. Claro que hoje o valor do mercado não é esse. Sim. O valor do mercado diminuiu do aparelho, né? Mas ainda continua um aparelho em alta, um aparelho de custo alto. E eu tenho 2 máquinas e realizei meu sonho, que era ter a criolipólise. Pessoal, é o que eu sempre falo, né? É aquela questão de visão, de empreendedorismo, né? Você viu a falta que tinha na região e viu que era a demanda, né? As mulheres querem uma estética. Sim. Quem não quer emagrecer, quem não quer ter um corpo, né? E aí hoje o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com emagrecimento, né? E depois com a parte de harmonização corporal, trabalhando com a criolipólise, né? Trabalhando com esse método que para mim é fantástico para redução de medidas. Então, o que você perguntou a respeito de Deus é muito presente na minha vida. Ele todas as vezes que eu me ajoelho e pergunto e peço ajuda, ele me traz a resposta muito rápida. Traz a resposta, né? Então, eu tenho até uma tatuagem escrito fé, porque sem fé nós não somos ninguém, né? Então nós temos que ter muito Deus presente na nossa vida. Principalmente agora, eu acredito assim que por conta das redes sociais, por conta que a gente se expõe muito, né? E isso tem uma parte boa de se expor, porque faz parte do nosso trabalho, mas também isso atrai algumas energias ruins. E aí eu sempre falo que o que não serve para mim é aquela blindagem, né? Que a gente tem sempre que tá buscando, porque infelizmente para nós que nos expomos muito o tempo inteiro na rede social, acaba trazendo. E assim, a gente até expõe a nossa vida pessoal. É um detalhe que às vezes eu deixo, eu não me exponho muito à minha vida pessoal,
E aí, às vezes, acaba ficando uma Aline também muito profissional. Sim. Porque eu quero blindar os meus filhos, quero poupar os meus filhos, e aí acabo também não falando muito da minha vida pessoal. E as pessoas não me conhecem muito pessoalmente. Então, até é legal essa oportunidade, porque essa história que eu contei pra você, dá pra contar nos dedos das pessoas que sabem que eu queria desistir. Olha, pessoal, vocês E estão hoje sendo eu tô com exclusivos, hein? material. Olha que beleza. E o teu plano é de expansão mesmo, né? Teu plano é expansivo, né? Sim, eu tenho um pensamento grande, né? Eu falo que sonhar pequeno e sonhar alto dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Então a gente tem que sonhar alto. E precisa ter pessoas ao nosso redor, né? Então hoje eu tenho uma equipe qualificada, hoje eu tenho pessoas engajadas junto comigo. Eu falo que ninguém faz sucesso sozinho. Então, como o meu propósito é servir, eu sempre procuro me fortalecer, né? Buscar essa força, Deus que dá essa força, para poder passar. Iluminar as pessoas, para poder ajudar e ser verdadeiro, sabe? Poder ajudar mesmo, de coração. Então, pacientes, por exemplo, que estão em processo de emagrecimento, muitos que estão, se você vai ver isso, é muito mais emocional do que propriamente o que ele está se alimentando. E se não tiver ali um acompanhamento, uma pessoa que pega na mão e fala, vamos juntos, Samuel, eu tô com você. Então o paciente às vezes me manda mensagem 10 horas da noite, eu respondo, eu tô ali, tô junto com o paciente, entendeu? Claro que ele precisa estar disposto também a vivenciar isso, né, essa mudança. Mas como o meu propósito é servir, então eu tô sempre à disposição e sempre buscando também ser uma pessoa iluminada para iluminar a vida de outras pessoas. Certo. Aline, deixa eu beber uma água aqui, já secou a palavra aqui. Muito interessante essa visão sua da religião, eu acho que é interessante mesmo você se blindar, você ter alguém para se espelhar. E na vida pessoal, em quem você se espelhou para ser quem você é hoje? A minha mãe. Pra gente concluir. A minha mãe. Minha mãe é uma dona de casa, minha mãe não é empreendedora, porém minha mãe tem uma força muito grande. Então, a força que eu tenho vem da minha mãe, né? Tipo assim, de não desistir, vai dar certo, vamos lá, tamo junto, né? E o porquê de tudo isso? Porque a minha família, você conhece, já passou por altos e baixos e a gente sempre manteve unidos, um pelos outros, né? Então, eu faço tudo isso não só por mim, eu faço também pelos meus filhos, pela minha família, porque eu quero dar orgulho para os meus pais. Tipo, da onde que eu vim, da onde que eu sou. Saí lá do Paraíso das Águas. Na verdade, eu nasci em Santa Catarina, morei em Paraíso das Águas, né? Então, você é de Xanxerê também, né? Eu sou de Xanxerê, Santa Catarina. Nasci lá, meus pais moram lá hoje, né? Certo. Então, é a trajetória, você olhar para trás e se orgulhar daquilo que você fez. A descendência sua é alemã, italiana? Italiana. Tudo descendência forte, né? São pessoas fortes. Aline, então assim, ó, você quer concluir alguma coisa? Nosso tempo tá acabando aqui. Já? Nossa, passou muito rápido. Passou rápido. Você falou que não tem assunto, 20 minutos era muito. A gente pode conversar 2 horas aqui, né? Eu acho que tem. Mas vai ficar com a próxima. Tem bastante assunto ainda que a gente vai ter. Mas se quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, pode mandar que eu respondo. Certo. O que é teu plano futuro? O que você se enxerga daqui 1 ano? O que é a Aline daqui 1 ano? Então, o meu objetivo era realmente ter uma filial que eu abri em Fernandópolis. Agora nós vamos trabalhar com um programa online em breve. Então, já estou dando aí um spoilerzinho. Em breve nós vamos trabalhar com um programa online. Então, qual é o meu sonho? É de estar ajudando muitas pessoas. Então, eu não sou, Samuel, aquela pessoa que visa só dinheiro. Eu acho que o dinheiro é uma consequência do nosso trabalho bem realizado. Então, o meu sonho é poder ajudar o maior número de pessoas possíveis e essas pessoas serem gratas. Porque quando a gratidão, que eu também tenho uma tatuagem escrito gratidão, quando nós somos gratos, acho que isso, quando a gente faz um bom trabalho, a gente serve com qualidade, isso volta para nós. Então, como que eu me vejo daqui a 1 ano? Ajudando muitas pessoas e tendo uma equipe, tipo assim, todo mundo crescendo junto comigo, porque eu não quero crescer sozinha. Então, o meu objetivo é levar todo mundo lá para cima. Legal. Que beleza. Que entrevista maravilhosa. E é isso. Aline, a gente tem um presentinho para você aqui. Olha! Que legal! Nossa, muito obrigada. Colaboradora lá Obrigada. Como que é o nome? Insígnia. Olha, uma insígnia. Né? Insignia. É isso, insígnia. E tem um obrigada. Também. O pessoal da IG. Olha! Tá? Muito obrigada. Uma taça, gente. Vamos beber água ou champanhe, né? Beber água com
Limão e gelo, hein, gente? E Gengibre. comer o queijinho da Cidlac também, que é uma delícia, viu? Ai, vamos experimentar. É, Então. muito Eu bom gosto de mesmo. queijo. Ah, morou em Minas, não tem como não gostar de queijo, né? É, mineiro gosta de queijo. Tem uma agendinha aí também, Olha muito do que pessoal lindo. também, tá? Lindo, amei. Obrigada, viu? Aline, muito obrigado pela tua entrevista. Mesmo a gente já conhecendo você há muito tempo, eu acho que cada vez mais a gente consegue saber mais da pessoa e engrandecer a amizade também que a gente tem. Isso aí, né? né? E com todo mundo também do pessoal. Quanto mais amizade a gente tiver, melhor. Eu que agradeço por estar aqui, foi um prazer. E estou sempre à disposição quando precisar. É um prazer voltar aqui. Que bom, obrigado. É isso aí, pessoal. Essa foi a Aline Foleto, esteticista, nossa amiga, colega aqui. E daqui uns dias ela volta. Tchau, tchau.